Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 6, a respeito do templo da casa do Senhor. Gostaria de pedir para que os irmãos possam se inscrever no canal, aqueles que não são inscritos, compartilhem com seus amigos, anunciem nas aulas a Central das Escrituras. Temos muitos cursos, muitas coisas tão boas a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Então, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, avisar nas aulas. Muita gente ainda não sabe do Central das Escrituras. Ok? Também, se gostou, dê o seu like para que possamos ter mais visualizações. Ok? Nós vamos falar hoje a respeito da aula 6, a respeito do nosso curso do templo. E eu só quero recapitular rapidamente, o que nós falamos na aula passada, de que promessas de bênçãos e proteção aos que frequentam ao templo. Nós falamos um pouquinho sobre uma palavra que chama-se kafar, que também em hebreu, aramaico e árabe significa abençoar ou cobrir ou espiar. E dessa palavra, então, origina uma palavra chamada kafata. O que significa kafata? Alguém está fugindo por temor da sua vida. Numa comunidade, num reinado, daqueles países que falam aquelas línguas. E ele então vai até a tenda do rei, o líder, e pede proteção. O rei vai ouvir toda a história, ouvir o lado dessa pessoa, e se o rei, o líder, então, decide que ele merece a proteção, o líder coloca sobre ele o manto, ou a capa. E aí ninguém pode fazer nada contra essa pessoa. Isso que é a kafata. Lembrando, por que nós estamos falando sobre isso? Porque quando nós vamos ao templo, irmãos, é como se o Salvador colocasse o seu manto sobre nós. Olha as promessas, algumas das promessas só grandiosas aos que vão ao templo. A Escritura diz que nós sairemos de lá armados com o poder de Deus. O poder de enfrentar a tentação e o mal de uma maneira muito melhor. O nome do Senhor estará sobre nós. A glória dele estará ao nosso redor. E a que eu mais gosto, anjos nos protegerão. Então essas são algumas das promessas daqueles que vão ao templo. Na aula de hoje nós vamos abranger um pouquinho mais sobre convênios. Não ainda os convênios do templo. Tá? Nós vamos falar sobre esse tema convênios. Lembrando que o convênio, quem estipula as condições é Deus. Nós só temos o direito de concordar, aceitar, usar o nosso arbítrio, aceitar para viver os convênios. E quando nós fazemos convênio e guardamos os convênios, Deus então promete certas bênçãos se formos obedientes, ok? E as grandes promessas, irmãos, daqueles que fazem e recebem convênios no templo e os guardam, é que serão reis e rainhas. Isso significa que teremos um trono e um reino. Vamos reinar sobre quem? Sobre os nossos filhos espirituais. E também a promessa de sermos sacerdotes e sacerdotisas. Isto é, irmãos, teremos o poder do sacerdócio para fazer o mesmo que o Pai Celestial faz com a gente. Colocar os nossos filhos no mundo e pelo poder do sacerdócio podermos resgatá-los e levá-los também à exaltação. Este é um plano que não tem fim, é um círculo eterno, ok? Todos nós, ou deveríamos saber, esses são os 5 convênios que fazemos no templo, os 5 principais. Uma coisa interessante, irmãos, quando eu fui na presidência da Estaca, eu sempre perguntava se as pessoas lembravam dos 5 convênios do templo. E, para grande surpresa, mais de 70% dos membros não lembravam dos convênios. E aí a pergunta que eu faço, se a gente não lembra dos convênios, como é que vai guardar esses convênios? Então, precisamos saber quais são os convênios, saber o que cada um significa. Nós vamos ver isso nas aulas posteriores, vamos falar sobre cada um desses convênios, para podermos melhor guardar esses convênios, ok? Então, falando agora abrangentemente sobre os convênios, vamos pegar um discurso do Ed Bednar,
fantástico sobre o templo. Então ele diz assim, ele faz um convite para que nós entendermos melhor os convênios, que são promessas entre Deus e seus filhos e filhas aqui na terra, e que as condições e bênçãos prometidas de um convênio foram estabelecidas, né? Foram estabelecidas por Deus. Aprendemos sobre o convênio e exercitamos o nosso arbítrio moral para aceitar ou rejeitar os requisitos do convênio. Temos a liberdade de fazer, ok? Mas a partir do momento que aceitamos viver os convênios, temos direitos a certas bênçãos. E ele acrescentou, tudo o que fazemos na igreja tem apenas um propósito, nos ajudar a nos achegarmos ao Salvador por meio do aprendizado e da preparação para recebermos dignamente, vivermos, recordarmos e honrarmos nossos convênios e as ordenanças. E assim, essa parte que eu gosto mais, é bem importante, é assim que somos ligados, conectados e unidos ao Salvador. E estaremos unidos a e com Ele. Teremos acesso ao poder da divindade em nossa vida. O poder da divindade, irmãos, é o poder que temos de um dia sermos exaltados e termos a mesma vida que o Pai Celestial tem. Esse é o poder da divindade. Aqui nessa parte eu gostaria de fazer um parênteses, só para mostrar de uma coisa que a gente conhece muito bem do nosso mundo, que são os convênios médicos, né? Alguns dos irmãos devem ter algum convênio médico e quando nós se associamos a esse convênio médico, tanto é que chama convênio, nós temos certos direitos. Temos as obrigações, claro. Qual é a obrigação? Pagar as prestações e cumprir com os requisitos daquele convênio. E aí teremos direito a sermos tratados quando precisamos de usar aquele convênio. A partir do momento que a gente deixa de pagar aquelas prestações ou quebra esse convênio, a gente perde o direito àquilo que o convênio oferece. A mesma coisa, irmãos, é com o Senhor. Quando estamos guardando os convênios, estamos ligados ao Salvador, temos direito a receber as bênçãos referentes àquele convênio. Mas quando quebramos o convênio, perdemos essa bênção. É claro que, mesma coisa no plano de saúde, a gente pode voltar a pagar e voltar a ter acesso ao convênio com os convênios do Senhor também. Quando nos arrependemos e retornamos ao convênio, vamos ter direito novamente às bênçãos do convênio. Por isso, o Senhor trabalha com a gente por convênios, que se forem quebrados, a gente pode se arrepender e voltar ao convênio, ok? O Elder Bednar usa uma escritura que eu nunca tinha usado ela desta maneira, mas olha como tem fundamento. Ele fala sobre uma escritura que está lá em Mateus, 11, 29 a 30. Ele diz assim, a escritura diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para aqueles que não sabem o que é jugo, lembra aqueles bois, né? Carros de bois? Era aquilo que os bois usavam no pescoço para que eles ficassem mais ou menos alinhados, né? E se tivesse um boi um pouco mais forte que o outro, que a coisa ficasse mais ou menos alinhada e pudessem exercer o trabalho que eles tinham que fazer. Isso é o jugo. Então o Senhor está dizendo que o jugo dele é suave, né, e o fardo é leve. E aí então ele complementa falando o seguinte, tomamos sobre nós o jugo do Salvador à medida que aprendemos a respeito dos convênios e ordenanças sagrados e os recebemos dignamente e os honramos. Então ele está dizendo, quando tomar o jugo do Salvador é fazer os convênios, receber as ordenanças, que cada ordenança tem convênios, e dignamente honramos esses convênios. E aí ele faz a promessa, quando a gente faz isso, estamos ligados de modo seguro ao Salvador. Irmãos, a gente não entende o que é estar ligado ao Salvador plenamente ainda. Mas pense, estar ligado ao dono deste mundo, ao Criador dos céus e da terra, aquele que deu a sua vida para nos salvar, aquele que tem as entranhas cheias de misericórdia para saber como nos socorrer. Isto é estar ligado ao Salvador, irmãos, é ter acesso ao poder do Salvador para fortalecer, para nos abençoar a nossa vida.
Então ele diz, à medida que fielmente nos lembramos de viver de acordo com as obrigações que aceitamos e fazemos o nosso melhor para que isso aconteça, e essa ligação com ele é a fonte de força espiritual em todos os momentos da nossa vida. Ok, agora vamos ver algumas palavras do presidente Nelson a respeito dos convênios, ok? O presidente Nelson, ele comenta desta maneira: o templo está no centro do fortalecimento de nossa fé e fortaleza espiritual, porque o Salvador e sua doutrina são o coração do templo. Tudo que é ensinado no templo por meio da instrução e do Espírito aumenta a nossa compreensão de Jesus Cristo. É uma coisa importante aqui, irmãos, se aqueles que foram no templo recentemente podem perceber com algumas mudanças, não na doutrina, mas na maneira em que é apresentado a investidura, fica muito claro a centralização no Salvador Jesus Cristo, porque tudo no templo é voltado ao Salvador Jesus Cristo e sua expiação. E ele continua, suas ordenanças essenciais ligam-nos a ele. Lembra que Elder Bednar ensinou? Aqui o presidente Nelson reforçando a mesma ideia. Suas ordenanças essenciais ligam-nos a ele por meio dos sagrados convênios do sacerdócio. Então, ao guardarmos os nossos convênios, ele nos dota de seu poder de cura e fortalecimento. E ele faz um apelo. E como precisaremos do seu poder nos dias que virão. Todos nós sabemos os dias em que estamos vivendo. Dias em que a iniquidade exponencialmente cresce ano após ano. Eu lembro quando o presidente Hinckley fez foi um devocional no Pacaembu, onde era apresentação cultural, nas vésperas da dedicação do Templo de São Paulo, né? Ele lá naquele serão, ele falou que nós estávamos vivendo, isso foi em 2005, se eu não me engano, estávamos vivendo dias piores que os dias de Noé e de Sodoma e Gomorra. Se foi 2005, já fazem quase 17 anos que ele falou isso. Imagine o que não aumentou a iniquidade nesses 17 anos que se passaram desde aquela época. Então, nós estamos sentindo isso e nós precisamos do seu poder para nos capacitar a enfrentar essas dificuldades. Lembra-se, quando vamos ao templo, temos e guardamos os convênios, temos a garantia de que o Senhor vai nos abençoar e nos dar forças para enfrentar toda essa tentação. Ok, ele continua. E a cada um de vocês que fez convênios no templo, rogo-lhes que busquem espírito de oração e consistentemente compreender os convênios e ordenanças do templo. Nós vamos, nas próximas aulas, falar sobre os convênios e depois, mais na frente, vamos falar das ordenanças do templo, para que a gente possa cumprir o que o nosso profeta tem pedido, para que a gente possa mais consistentemente compreender tanto os convênios quanto as ordenanças. Ele fala, portas espirituais se abrirão. E agora tem uma promessa especial. Você aprenderá como abrir o véu entre o céu e a terra, como pedir que os anjos de Deus o atendam e como receber melhor orientação do céu. Seus esforços diligentes para fazer isso irão reforçar e fortalecer o seu alicerce espiritual. Esse discurso, quando ele proferiu esse discurso, lembra que ele estava se relacionando à reforma no Templo de Salt Lake, onde ele foi lá embaixo nas fundações, e a igreja está reformando, né, todas as fundações do templo para que ele possa permanecer durante o milênio, né, e mesmo suportando terremotos. E aí por isso que ele diz que é o templo, as ordenanças e os convênios do templo que vão reforçar o nosso alicerce agora espiritual, para que a gente possa suportar esses dias que estão por vir. Ele continua, queridos irmãos e irmãs, lamento pelas pessoas que deixam a igreja por sentirem que ser membro da igreja exige demais delas. Elas ainda não descobriram que fazer e guardar convênios, na verdade, torna a vida mais fácil. Cada pessoa que faz convênios em uma pia batismal e no templo e os guarda, recebe acesso ampliado ao poder de Jesus Cristo.
Suplico que ponderem sobre essa verdade maravilhosa. Eu não sei se acontece com algum dos irmãos achar que é difícil ser membro da igreja. Eu posso afirmar que é difícil não ser, é difícil não guardar os mandamentos e os convênios. Porque os mandamentos e os convênios, eles nos protegem contra o erro, contra os falsos ensinamentos de Satanás. Eu gosto muito do Elder Maxwell, ele tinha uma frase falando a respeito das pessoas que deixam a igreja, ele parafraseava como uma pessoa estando num oásis no deserto, sair do oásis para procurar água no deserto. É mais ou menos isso quando a gente pensa em sair da igreja para buscar alguma coisa, buscar a água viva fora. Aqui nós temos a água viva, irmãos, as ordenanças que podem nos levar de volta à presença do Pai Celestial. E esta é a única igreja que tem este poder do sacerdócio que foi restaurado, como a gente já ouviu pelo profeta Elias no tempo de Kirtland. As chaves do poder selador, do poder de tudo que é feito na terra ser válido nos céus, ok? Então fica essa dica aí do presidente Nelson. Ele diz assim, isso foi um discurso já em outubro de 2022, na última conferência, antes da que vamos ter agora, né, em abril de 2023. Ele diz, a recompensa que recebemos ao guardar os convênios que fizemos com Deus é o poder celestial. Um poder que nos fortalece para suportarmos melhor nossas provações, tentações e tristezas. Esse poder alivia nosso caminho. Irmãos, uma coisa importante que a gente tem que ressaltar aqui. Nesta vida que estamos aqui na Terra, viemos aqui para sermos provados. Então vamos ter provações, vamos ter tentações e vamos ter tristezas. Faz parte. E também vamos ter alegrias. Faz parte da nossa vida passar por todas essas experiências, para que a gente possa crescer. Eu gosto de relembrar, por exemplo, quem foi pai, às vezes, de algumas crianças, lá no primeiro dia de aula, eles são muito relutantes, alguns, né, em ir para a escola. Às vezes a gente tem que empurrar eles lá portão adentro e sair meio correndo para que eles fiquem lá na escola. E provavelmente na cabeça deles, eles dizem, mas que pai e mãe ruim, né, que me põe num lugar que eu não quero. E a gente às vezes força eles, né, a ficarem e se adaptarem à escola. Agora pensem se nós fôssemos bonzinhos e dissessem, se você não quer ir para a escola, então não vá. O que aconteceria com essa criança em anos futuros, né? Ela não progrediria, não saberia ler, não saberia escrever, não saberia as coisas que são necessárias para o nosso progresso material e também nosso progresso espiritual, né? Mas lá no futuro elas vão agradecer por a gente ter feito isso. É mais ou menos a mesma coisa o Pai Celestial faz com a gente. Precisamos dessas provações, tentações e tristezas, né? Como é que nós saberemos o que é alegria se não tivermos tristezas? Tá? O livro de Mórmon ensina claramente esse princípio. Agora, quando nós estamos ligados ao Salvador Jesus Cristo, o poder do Salvador e da expiação alivia o nosso caminho. As pessoas que vivem as leis mais elevadas de Jesus Cristo têm acesso a seu poder mais elevado. Portanto, as pessoas que guardam convênios têm o direito de receber um tipo especial de descanso que é concedido a elas por intermédio do seu relacionamento com Deus por meio dos convênios. Lembra que quando fazemos convênios, estamos ligados ao Salvador e ao Pai Celestial. E aí temos o direito de receber alívio e descanso para as nossas provações e tentações e tristezas. Agora, uma coisa importante de relembrar. Eu gosto muito daquela experiência do povo de Alma, né, quando eles ficaram escravos dos lamanitas e eles paravam por algum tempo para adorar a Deus, orar, e aí os lamanitas viram isso e disseram, já que vocês têm tempo para fazer essas coisas, nós vamos aumentar as cargas sobre os ombros de vocês, porque vocês precisam ter mais carga porque estão ociosos de algum tempo. E aí eles elevaram as cargas do povo de Alma. E aí eles só oravam no coração deles, na mente deles, né? Uma coisa interessante, as cargas não foram diminuídas.
E aí que entra o poder do Salvador. Ele nos dá forças, como deu forças àquele povo, que a Escritura diz que as cargas ficaram leves. O Senhor tem esse poder de nos fortalecer. Quando exercemos a fé nele, guardamos os convênios, vamos ser fortalecidos e vamos passar por essas dificuldades, essas provações, tristezas, de uma maneira muito mais leve, como o presidente Nelson fala. Ele alivia o nosso caminho. Então, a pergunta errada que a gente normalmente faz: por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? A pergunta correta seria: o que eu posso aprender com essa experiência? Porque faz parte da nossa provação mortal passarmos por essas experiências, para podermos saber como é bom não ter tristezas, como é bom não ser tentado, como é bom não ser provado, né? Quando a gente é provado, é porque o Senhor, o Pai Celestial, está nos moldando, está nos capacitando para que um dia voltemos à presença dele, ok? Uma coisa interessante a respeito dos convênios, que pouca gente na igreja talvez se deu conta sobre isso, né? Elder Stapler, que foi membro do Quórum dos 12, e também Elder Elton Perry cita a mesma doutrina. Ele diz que quando tomamos o sacramento, nós estamos renovando todos os convênios que fizemos com o Senhor. Quais convênios? O do batismo, os do sacerdócio e os convênios do templo. Já pensou nisso? Quando a gente toma o sacramento, a gente está como se estivéssemos refazendo todas aquelas ordenanças. E ao tomarmos o sacramento dignamente, recebemos como promessa, além de termos o Espírito do Senhor conosco, que é o nosso garantidor de que estamos no caminho correto, né? Porque nós vamos falar em alguma aula sobre ser selado pelo Santo Espírito da promessa, mas em resumo, é o Espírito Santo que coloca sobre nós o selo de que nós estamos fazendo o nosso melhor. E quando estamos procurando viver da maneira que o Senhor espera, né? Eu sei que não somos perfeitos, mas o Espírito Santo, ele coloca o selo de aprovação quando a gente está se esforçando para fazer o nosso melhor. Então, quando tomamos o sacramento, estamos renovando todos os convênios. E estamos recebendo as mesmas promessas que são feitas quando fazemos o convênio pela primeira vez. Olha que bênção maravilhosa que é o sacramento. Então, ao tomar o sacramento, na próxima vez, lembre de todos os convênios que você fez. Talvez as irmãs possam dizer: mas eu não fiz o convênio do sacerdócio, mas vocês são partes do convênio do sacerdócio. Uma das coisas que vocês podem fazer é aceitar o sacerdócio, isso é, respeitar os portadores do sacerdócio, né? E quando você faz isso, você está guardando o convênio do sacerdócio, mesmo não tendo o sacerdócio, né? Para os homens é um pouco diferente, mas para as irmãs é aceitar e respeitar o poder do sacerdócio, ok? Então lembra de todos esses convênios, os 5 principais que nós fazemos no templo, que vamos falar nas próximas aulas sobre cada um deles especificamente, ok? Antes de encerrarmos a aula, temos uma história interessante que aconteceu nesse templo. Esse templo é o templo de Logan. Foi um dos primeiros construídos na igreja. Eu acho que foi, se eu não me engano, o terceiro. Foi St. George, né? Depois que os santos migraram pro lago, né? Pro vale do Lago Salgado. Então parece que foi St. George primeiro, depois Manti e Logan. Praticamente na mesma época, né? Manti e Logan. São muito parecidos, inclusive. E quando você passa na rodovia, uma rodovia principal que corta o estado de Utah, você ao longe você vê o templo lá no fundo, né? E diz que uma noite no templo de Logan, isso foi em fevereiro de 1886. Lembra, não existia luz elétrica ainda, assim como temos hoje. E o templo foi inundado da cúpula até a fundação com um clarão de luz. O apóstolo Merrill, que na época era o presidente do templo, observou o fenômeno enquanto ele estava viajando na estrada naquela noite, vindo de Logan para Richmond. E também foi observado por muitos outros moradores de Logan. Nenhuma causa foi encontrada no dia seguinte. Na noite seguinte, porém, o templo foi inundado de novo com luz, do mesmo modo que na noite anterior. O presidente Merrill anunciou para a Assembleia Geral do Templo
que este belo fenômeno era uma manifestação espiritual. O assunto chamou a atenção do presidente Wilford Woodruff, que declarou ser uma assembleia da grande família Hale no mundo espiritual, realizada nessas sagradas paredes, em exultação por sua libertação através da beneficente ministração em seu favor. Então aqui temos uma experiência sagrada a respeito do templo e de como o véu é muito fino, né? Os dois lados do véu estão interligados e isso acontece no templo. Lá, tanto os vivos quanto os que estão do outro lado do véu recebem as mesmas promessas e as mesmas bênçãos. Ok? Lembrando que tudo o que fazemos no templo é graças à expiação do Salvador Jesus Cristo. Graças ao sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Eu queria compartilhar com os irmãos uma escritura que eu gosto muito. É aqui o profeta Nefe, né, falando a respeito de quando o Salvador viria na Terra, mas ele serve, como as escrituras elas são fantásticas, elas servem para nós hoje também. Mas aqui ele fala assim, e o mundo, falando da época de Jesus Cristo, e com certeza da nossa época, devido à iniquidade, julgá-lo-á como uma coisa sem valor. Observe, irmãos, que quanto mais aumenta a iniquidade no nosso mundo, menos as pessoas valorizam o Salvador Jesus Cristo. Menos elas aceitam Ele como nosso Salvador. Isso é uma coisa, está exponencialmente. Quanto aumenta a iniquidade, as pessoas deixam de acreditar na divindade do Salvador Jesus Cristo. E ele diz, portanto, agora falando da época que ele estava na terra, o açoitam e ele suportam. Ferem-no e ele suportam. Sim, cospem nele e ele suportam por causa de sua amorosa bondade e longanimidade para com os filhos dos homens. É uma coisa importante aqui esse suportam que eu grifei. Qualquer um de nós que fosse açoitado, ferido, cuspido, a única coisa que a gente pode fazer é suportar. O Salvador tinha uma escolha, ele podia chegar, chega, não quero mais. A qualquer momento ele podia mandar uma hostes de anjos descer e destruir todos os que estavam o açoitando ou o ferindo. Mas ele suportou pacientemente por causa da sua bondade para que pudesse nos resgatar. Essa é a grandiosidade da expiação do Salvador Jesus Cristo, que sofreu o que a gente nem consegue imaginar para individualmente pagar o preço de cada alma que passar neste e nos mundos criados por Ele, para que nós pudéssemos pagar para que o preço da justiça fosse pago e nós pudéssemos ser resgatados se vivêssemos o Evangelho de Jesus Cristo da melhor maneira que nós pudermos. Ok? Então, só lembrando a respeito da expiação de Jesus Cristo, que é por isso que fazemos tudo o que fazemos na igreja. E se alguém quiser contactar, fazer alguma pergunta, o meu e-mail está aqui na tela, né? E nos veremos então na próxima aula. Lembrando aos irmãos de não esquecer de se inscrever no canal para que o canal possa crescer e a visibilidade desse canal possa atingir mais e mais pessoas na igreja, ok? Também compartilhe com seus amigos e dê um like aí se gostou, ok? Muito obrigado e nos vemos na próxima aula, ok? Até a próxima aula, então.